Bom dia, Miguel Portens. Bom dia. Como é que olha para este plano numa altura em que a taxa de desemprego juvenil já ultrapassou os 35% no país? É verdade, os números desta semana quanto ao desemprego voltam a confirmar e a agravar os números que já se conheciam de há 1 ou 2 semanas atrás, mas agora diretamente facultados pelo Instituto de Estatísticas Europeu, o Eurostat, e atira o desemprego em Portugal para 15%, ou seja, pela primeira vez, há muito, desde que me recordo, Portugal, depois da Espanha e da Grécia, já está em terceiro lugar, ex aequo em matéria de desemprego, no caso com a Irlanda, que é o outro país, o terceiro país sob resgate. E é verdade também que a incidência é fundamentalmente na juventude. Em Portugal andará à roda de 35% o desemprego juvenil, enfim, na Grécia é pior, é de 50%, mas a tendência é a de ir para aí. E principalmente há um outro dado desta semana que é muito significativo, que é o de que o número de licenciados que têm vindo a anular as suas inscrições nos centros de emprego em Portugal desde 2009 por terem decidido emigrar, aumentou 50%. E isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que os números reais do desemprego são ainda maiores, porque há uma almofada que é a imigração, que está a evitar que eles cresçam ainda mais rapidamente. Ora bem, em face desta realidade, só há uma resposta para combater, que é criar empregos. Mas o que o Governo faz é prometer estágios. Estágios e emprego não são exatamente a mesma coisa. É a primeira coisa que há aqui que distinguir. Claro que é positivo premiar ou, digamos assim, beneficiar em termos fiscais empresas que transformem estágios em novos postos de trabalho. Mas confundir um estágio com um posto de trabalho é um enorme erro. Em regra, aliás, o que os empregadores estão a fazer é transformar postos de trabalho em estágios. Essa aqui é, efetivamente, a realidade do mundo do trabalho hoje em dia. Dito isto, o Governo está a pretender fazer isto sem meter um único euro neste programa. Ou seja, basicamente está a tentar reafetar dinheiros europeus que estavam atribuídos para outras funções, reafetá-los para um programa deste género. Há uma proposta que sugere, por exemplo, um reforço das verbas comunitárias. Não, o reforço não é. O reforço já decorre do quadro legal existente. Portugal viu ampliado de 85% para 95% a componente de dinheiro europeu nos financiamentos para projetos digamos assim, cofinanciados. Portugal, União Europeia. E, portanto, não há aqui nenhum euro novo. Aliás, o próprio Durão Barroso disse que a Europa se encontra sem margem orçamental. Eu devo dizer o seguinte, é a maior mentira, é uma mentira do tamanho do mundo, essa de que não há dinheiro. Eu dou-lhe só um exemplo, que é, em dezembro deste ano, o Banco Central Europeu emprestou 489 mil milhões de euros a 500 bancos. Esta semana, o Banco Central Europeu voltou a emprestar mais 530 mil milhões de euros para 800 bancos. Isto são tudo empréstimos a 3 anos e à taxa de juros de 1%, e estão a ser dados aos bancos que o pedem, em nome das dificuldades que eles têm, com garantias claramente diminuídas e sem qualquer obrigatoriedade dos bancos colocarem, digamos assim, este dinheiro que recebem em crédito na economia real. O que se está a fazer para os Estados é rigorosamente o contrário daquilo que está a ser facilitado aos bancos. Para os Estados como Portugal, ou a Grécia ou a Irlanda, regateia-se cada euro do programa de ajustamento. E esse programa de ajustamento, que não é senão um programa brutal de austeridade, é um programa ao qual se impõem todas as condições ao contrário dos bancos. Eu gostava de dizer que quase que apetece ser banco e não país. Que o azar de Portugal é o de ser um país e não o de ser um banco. Agora, mesmo que esta opinião, que é uma opinião cínica, seja a opinião oficial, há uma coisa a que ninguém na Europa ou em Portugal, nenhum responsável tem direito de dizer. É o de que não há dinheiro. Porque a única coisa que não falta na Europa é exatamente dinheiro.
Dinheiro é mesmo a única coisa que não lhes falta. O que há é, em troca desse dinheiro, ir todo parar aos bancos, uma enorme capacidade de mentira neste país e nestas instituições financeiras que regulam e que mandam na União Europeia. Obrigado, Miguel Portas. Até para a semana. Nada.